Seja bem-vindo a mais um episódio do Ponto de Entrevista. Eu sou a Patrícia Trindade. E eu sou a Andréa Tissoni. E hoje o nosso papo vai ser sobre contabilidade. E você sabia, Patrícia, que dá para entender de contabilidade de uma forma descomplicada, simplificada? Eu quero aprender sobre, hein? Inclusive preciso. Estamos aqui com Fernando Santos. Ele é mestre em contabilidade, ele trabalha na área financeira e também de controladoria. Fernando, muito obrigada pela sua participação aqui no podcast. É um prazer imenso falar com você e tenho certeza que vamos aprender muito hoje. Tomara. Eu que agradeço o convite. Estou bem feliz de estar aqui e é sempre bom falar de contabilidade. Ainda mais quando é para não contadores, porque o negócio às vezes é um pouco complexo. Pra gente é muito complexo. Muito. E para começar, eu queria justamente falar sobre isso. Quando a gente fala de contabilidade, a gente já pensa em imposto, burocracia, aquela coisa chata que a gente entende que é necessária, mas que muitas pessoas viram um bicho de 7 cabeças. Explica de uma forma simplificada pra gente a importância da contabilidade para o mundo empresarial. Esses dias eu vi um post, eu não lembro se foi na Exame, foi no Instagram, tinha lá a foto do Warren Buffett e tinha uma frase assim: a contabilidade é a linguagem dos negócios. E eu, quando eu costumo ministrar aula, eu sempre mostro o outro lado da contabilidade. As pessoas acabam se apaixonando por contabilidade, que é essa parte da linguagem dos negócios, ou seja, você aprender a usar a contabilidade como uma ferramenta para tomada de decisões. Por exemplo, pessoal que está acostumado a ver a contabilidade como entrega de obrigações acessórias, apuração de impostos, etc. A contabilidade é muito mais do que isso, principalmente a parte gerencial. Quando a gente fala, por exemplo, que o principal usuário da contabilidade é o usuário interno, isso para mim é uma máxima e muito verdadeira. Porque quando o dono da empresa ele usa a contabilidade a favor dele para tomada de decisões, quando aquelas informações que nós temos na contabilidade, elas realmente são fidedignas, com certeza ele tem ali, eu diria, uma ótima bússola, tá, para direções e etc. Por exemplo, se eu for explicar de forma científica, né, vou aqui um pouquinho para a teoria, contabilidade ela é a ciência que estuda e controla o patrimônio das empresas, através de um método. E aí teve um cara, um italiano, quem é da contabilidade sabe disso, chamado Luca Pacioli, que inventou o método das partidas dobradas, que é o débito e o crédito. Não existe débito sem crédito correspondente. Ou, de uma forma chula, mexeu com débito, mexeu com crédito. É mais ou menos isso. A minha cabeça está fazendo assim, buf. Mas explica um pouquinho sobre isso que você falou, da importância da tomada de decisão na área da contabilidade. Você enxerga que muitas empresas que acabam não dando tanta importância para essa área da forma devida, ela acaba tendo problemas na hora de tomada de decisão? Olha, esses dias estava comentando, por exemplo, do 13º, uma empresa que é administrada somente por fluxo de caixa. Imagina que nós 3 temos uma empresa e sobrou no nosso caixa R$30 mil. E aí, 10 mil para você, 10 mil para você e 10 mil para mim. Ok? Nós só estamos olhando o fluxo de caixa. E aí a contabilidade ela tem lá uma provisão que se chama 13º. Eu vou ser mais didático, tá ok? Imagina que nós faturamos 100 mil e que nós gastamos 70 mil. Entrou 100 mil no caixa e saiu 100 mil do caixa. Ficou 30. Só que aí nós temos uma provisão de 13º, por exemplo, de 10 mil naquele mês, que será paga somente no final do ano. A primeira parcela em novembro e a segunda parcela em dezembro. O meu resultado ele não é de 30 mil. Porque eu tenho 10 mil de uma provisão de 13º que eu não vou desembolsar agora, mas eu vou pagar lá na frente. Então, se o empresário ele não tem um balancete, que é o patrimônio dele, que ali é o patrimônio dele, que o patrimônio é formado de ativos
e passivos. Então ele tem um ativo de 30 mil no caixa, mas ele tem um passivo de 10 mil, que é uma provisão de 13º. Ou seja, o patrimônio dele, que é a diferença entre ativos e passivos, é de 20. Só que nós, como estamos olhando só o caixa, pegamos cada um 10 mil. E imagina isso todo mês, quando chegar em novembro, nós temos lá 110 mil, porque todo mês nós tínhamos 10 mil de 13º e não temos dinheiro. Porque nós não olhamos uma das ferramentas que tem na contabilidade, que é o balanço patrimonial. Por exemplo. Gente, eu preciso realmente começar a pensar em contabilidade de uma outra forma. É importante, a gente precisa. E uma coisa que você mencionou, né? Eu acredito que devem ter muitos erros comuns dentro do meio empresarial e desafios, digamos assim, né? Que os empresários enfrentam nesse momento de fazer esses balanços, de ter essas contas aí todas acertadas. Quais são os principais e os erros mais comuns, os principais desafios que você acha que hoje os empresários têm na hora de fazer gestão financeira e contábil? Legal, boa pergunta. Depende do tamanho da empresa e às vezes o empresário, por obrigação, ele acaba usando a contabilidade. Por exemplo, uma empresa que fatura mais de 78 milhões por ano, ela é obrigada a ser optante pelo regime tributário que nós chamamos de lucro real. Tá ok? Sendo assim, ele é obrigado a fazer a contabilidade dele por regime de competência. Não vou deixar muito complexo, não vou explicar agora o que é regime de competência, tá ok? Okay. Agora, o empresário que tem uma empresa optante pelo simples, infelizmente, aqui no Brasil, tá, o nosso Código Civil ele exige que seja feito um balanço, mas também nós temos aí a parte tributária que dá a opção do empresário fazer o livro caixa. E aí vai cair naquilo que eu acabei de falar agora. O cara não tem balanço, ele faz o livro caixa, por exemplo, uma empresa optante pelo simples. Qual que é o desafio dele, na minha opinião? É ele entender que a contabilidade, da forma que eu expliquei agora como o 13º, ela realmente vai ajudar ele a tomar decisões. Você quer ver um exemplo? Sempre que eu converso com um empresário de pequeno porte, a primeira coisa que eu falo é o seguinte: quanto que é teu break-even? Teu ponto de equilíbrio. O que é ponto de equilíbrio? É o mínimo que você tem que faturar para pagar os seus custos fixos. E aí ele vem. O que é custo fixo? Custo fixo é aquilo que, independente de você vender ou não, você vai ter que gastar. Por exemplo, o salário do pessoal, o aluguel, a água, a energia. Você pode estar parado sem vender nada. Você tem aquele custo. Então, antes de você começar um negócio, peraí, quanto que é meu custo fixo? Qual que é meu break-even? É uma fórmula simples? Não. Eu tenho de salários do meu pessoal 10, tenho um aluguel de 5 e outros custos fixos de 5, 20 mil. Eu tenho que faturar 20 mil? Não. Porque para você faturar 20 mil, por exemplo, se você vai vender alguma coisa, você vai ter que comprar essa coisa. Você vai pagar impostos sobre a sua venda. E aí você tem uma coisa que chama margem de contribuição. E qual que é a fórmula do ponto de equilíbrio? Custo fixo dividido por margem de contribuição, por exemplo. Então, é um desafio. Geralmente o cara já sabe disso. Beleza. E aí nós vamos entrar, por exemplo, outro desafio que o microempresário tem é analisar o ciclo financeiro dele. O que é o ciclo financeiro? Quanto tempo o dinheiro demora para virar caixa? A venda demora para virar caixa. Comprei uma mercadoria, quantos dias aquela mercadoria ficou no estoque? Saiu do estoque, emitiu uma nota, virou um contas a receber. Quanto tempo eu demoro para receber? E quanto tempo eu demoro para pagar? O ciclo financeiro é o giro de estoque em quantidade de dias, a quantidade de dias que você demora para receber, subtraindo a quantidade de dias que você demora para pagar. Já vivi isso na pele. Empresas grandes, elas acabam sendo financiadas pelos seus fornecedores, porque elas têm poder. Então o cara vende
em 90 dias, mas demora 200 dias, 180 dias, 6 meses para pagar o fornecedor. Eu já passei por isso e essa é uma dica importante que eu dou. Sempre que nós falarmos, por exemplo, de um projeto, um cliente novo, onde o prazo médio ele destoa de tudo que nós temos na empresa, é importante que o empresário ele faça um fluxo de caixa separado. Como que eu vou tratar esse cliente que vai me pagar em 180 dias? Você não pode misturar isso com a operação. Tá? Então, microempresário, o grande desafio é realmente administrar esse ciclo financeiro, que a gente chama de NIG, necessidade de investimento em giro. Tá? É o que eu realmente tenho aí acompanhado nos trabalhos de consultoria que eu faço. E entender realmente qual que é o break-even dele. Qual que é meu ponto de equilíbrio? Tá? E às vezes o cara não sabe calcular isso. Nas empresas maiores, isso é comum. Porque você tem lá os CFOs, que é o diretor financeiro, você tem controllers, você tem lá os CEOs, então é diferente. Mas o empresário pequeno, ele sofre bastante com isso. E aí é aquilo, né? Se administra só pelo fluxo de caixa, uma hora tá rico, outra hora tá pobre. E se não quebra, né? Exatamente. Falando nisso, a gente já falou sobre o desafio do empresário, né? Quais um erro mais grave que você já viu de um empresário que não deu a devida importância para realmente a área contábil? Olha, é duro isso que eu vou falar aqui, mas acontece bastante. Uma das minhas funções é o empresário pequeno, o empresário de pequeno porte, né, o microempresário, ele não tem condições de pagar um controller. E aí, às vezes, eu venho, tem alguns clientes dessa forma, com o papel de consultor. Mas, na realidade, como o meu viés é contábil, eu vou trabalhar junto com a contabilidade. E, às vezes, a contabilidade ela está apurando o imposto de forma errada. Às vezes, ela não está entregando uma declaração e o empresário não sabe. E o empresário não sabe. Ele vai lá saber que a EFD, por exemplo, que é uma obrigação acessória, está sendo entregue em branco, que uma DCTF não está sendo entregue, que uma ECD, que uma ECF não está sendo entregue de forma correta. Outro erro absurdo, e eu acho que os contadores aproveitam muito disso, é você transformar um cliente em lucro real, porque de repente ele não tem o resultado, tá, para poder ser lucro presumido ou simples, só que o cara não está preparado para isso. Porque o lucro real é o seguinte, você vai apurar o teu resultado, você vai apurar o teu imposto de renda e a contribuição social com base no resultado contábil. Só que aquele resultado contábil você tem que ter comprovação hábil de tudo. Então é o seguinte, olha, você comprou uma mercadoria, nota. Você gastou dinheiro com material de escritório, nota. Porque aquele resultado ele vai ser conferido ou pode ser conferido pelo fisco. Então, o empresário ele não está preparado para ser lucro real. Mas, eu vou pagar menos imposto. Mas peraí, você não está preparado. Você precisa ter documentação, você precisa preparar a tua empresa para isso. Tá? Então, esses aí são erros comuns. Eu queria te perguntar uma coisa, que a gente está falando muito sobre os erros dos empresários e você acredita... Erros dos empresários quando o assunto é contabilidade. Contabilidade, tá? É verdade, contabilidade. Uhum. Você acredita que isso também seria por uma falta de noção financeira, dessa educação financeira, que a gente sabe que é bem defasada aqui no Brasil? É importante nós separarmos, tá? Uma coisa é conhecimento contábil. Obrigação acessória. Você acha que o empresário ele vai saber se está entregando ou não? Não. Ele vai ficar preocupado assim, opa, esse mês veio muito imposto. Tem alguma coisa. Por exemplo, já vi casos do pessoal emitir uma nota que era somente
para mercadoria circular, tá? Então você tem um código fiscal para isso e através desse código fiscal você gera as tributações. É um exemplo, porque o mundo tributário é muito mais complexo do que isso. Então eu fiz uma nota para retorno e coloquei um CFOP, por exemplo, 5102, que é uma venda. Uma coisa que não era venda virou venda. Aí vou pagar um monte de imposto sobre aquilo. O pessoal não tem noção de contabilidade. E aí o próprio escritório de contabilidade também não sabe disso. Porque ele recebeu a nota. Quem sabe disso é a pessoa que o empresário contratou. Geralmente eles contratam uma pessoa que faz essa interface com a contabilidade. Essa pessoa também tem que estar treinada. Por exemplo, quando eu ministro o curso de contabilidade prática para iniciante, todas essas pessoas que trabalham nos meus clientes eu coloco no meu curso. Exatamente para poder entender isso. Tá? Então, contabilidade. Aí agora vamos separar finanças. Tá ok? Tem muito empresário que não tem fluxo de caixa. Né? Tem muito empresário que não tem um contas a pagar correto, não tem um contas a receber correto. Aí fica complicado. Então, peca nesse sentido. E aí eu volto. Se a contabilidade, ela estuda e controla o patrimônio, se o empresário ele tem um balanço patrimonial que seja simples, ele tem o controle da empresa dele, porque o patrimônio é dele. A contabilidade vai mostrar o que o empresário tem. Agora, o empresário que tem no seu ativo, que são bens e direitos, 1 milhão, e tem no seu passivo, que são as suas obrigações, 800 mil, o patrimônio líquido dele é de 200. Ou seja, se todos os bens e direitos virarem caixa, 1 milhão, e ele pagar as dívidas dele de 800 mil, sobra 200. É isso que a empresa dele vale? Não. A empresa dele vale mais. A empresa dele vale a capacidade de geração de caixa que ela tem. Tá? Mas aí é um assunto mais complexo. Porém, se ele tem esse controle, bom, ele tem a empresa dele na mão. Então, a contabilidade realmente é a linguagem dos negócios. E através desses balanços, nós podemos calcular indicadores financeiros, econômicos, indicadores estruturais. E aí, a empresa vai escolher os indicadores que mais fazem sentido para ela. E aí o empresário vai ter o dashboard dele. Então ele fala, esse indicador aqui, por exemplo, meu contas a receber, ele representa 50% do meu ativo, dos meus bens e direitos. Então eu sempre vou olhar meu prazo médio de recebimento. Meu prazo médio subiu muito. Opa, deixa eu ir no meu financeiro. Meu financeiro vai abrir quais são os clientes que impactaram no meu indicador. E aí eu vou tomar decisões. Então é bom separar isso. E eu acho que aí já pegando um gancho também, Fernando, até para a gente entender, para o pessoal de casa entender melhor também. Qual é a diferença principal entre contabilidade, tributação e controladoria? Porque quando a gente fala, parece que é a mesma Tudo coisa. a mesma coisa. Mas não é, né? Explica pra gente. A contabilidade, por exemplo, tem uma diferença grande do profissional de contabilidade que trabalha no escritório, de um profissional que trabalha numa empresa nacional e de um profissional que trabalha numa empresa multinacional e de um profissional que trabalha numa sociedade anônima de capital aberto, numa SA. Tá? Porque as obrigações elas são diferentes. Mas eu vou simplificar. Geralmente, o que acontece nas empresas? Você tem um departamento de contabilidade que faz esse balanço que eu comentei agora com vocês. Você tem um departamento fiscal tributário que apura os impostos. E a controladoria é outra coisa. E agora eu vou ser didático. Imagina que vocês duas vão abrir um negócio, tá ok? E aí eu sou da controladoria. E aí eu vou fazer um budget para vocês. Eu vou elaborar um budget. Vocês vão me falar quanto vocês vão vender. Nós vamos vender em um ano 12 milhões. Legal. Para vender 12 milhões, quais são os custos que nós teremos? Vou calcular. Quantas pessoas nós vamos precisar contratar? Sobre esses salários, quais são os impostos que incidirão?
Qual é a carga tributária? Vou lá fazendo o budget. Montei uma DRE, vou transformar essa DRE, essa demonstração de resultado, em prazo médio, consequentemente um fluxo de caixa. Vou ter um fluxo de caixa projetado e um balancete projetado. Está aqui o teu budget. Aí se vocês tomaram a decisão, né? Beleza, injetaram dinheiro na empresa, vamos começar o negócio, que nós estamos a 1.000 por hora. E aí vem as vendas, por exemplo, no mês de 1 milhão. A nossa empresa é optante pelo lucro presumido. Aí o pessoal do fiscal vai calcular sobre esse 1 milhão, por exemplo, imagina que é prestação de serviço, um ISS. E aí vem as complexidades. Essas notas fiscais têm um código. E aí nós temos um problema sério com o ISS, que é a hipótese de incidência onde o imposto é devido. E aí você tem alíquotas diferentes em vários municípios. Então o cara do fiscal, geralmente, esse cara entende de ISS, entende. Então eu vou contratar ele porque porque a minha empresa é prestadora de serviço. Aí sobre esse 1 milhão nós vamos calcular PIS e COFINS, que vai dar 3,65. Tá ok? Então, e no trimestre depois nós vamos calcular, não vou entrar na loucura, vamos fazer uma presunção para calcular imposto de renda e contribuição social. Esse é o cara do tributário. Está aqui separado. E aí o que aconteceu? Vendeu, recebemos algumas coisas, tudo financeiro foi lá, fechou o banco, etc., pagou, recebeu, fechou contas a receber, fechou contas a pagar. Todas essas informações vão para a contabilidade e a contabilidade ela faz o fechamento do balancete dela e concilia essas contas. E aí depois vem a controladoria. Tá? Pega tudo aquilo que ela orçou, que quando ela olhou nos olhos de vocês e falou, fica tranquila que vai dar certo, ela criou procedimentos para que aquilo aconteça, e aí ela vai ver se aquilo que está no orçamento se realizou ou não. Olha, nós não vamos conseguir fazer o que precisa ser feito para que nós colocamos no budget. E aí a controladoria vem tomando essas decisões junto com a alta direção. Então, a controladoria seria basicamente separa em etapas em cada mês ali o que o empresário deve fazer e como deve, o que deve atingir, né? Ela é o braço direito, né? O budget, na realidade, né? As pessoas me perguntam, para que fazer um budget? De repente, vocês injetaram aí na empresa 10 milhões... E é melhor você ter um negócio, ter dor de cabeça, funcionário enchendo o saco, um monte de coisa, do que colocar o dinheiro no banco. Então aquilo tem que acontecer. Vocês conversaram com a área comercial na hora de elaborar o budget. E a controladoria, ela é o braço para controlar isso, para criar procedimentos e validar se aquilo acontece ou não acontece. E de repente não vai acontecer, a gente precisa fazer algum corte, a controladoria vem com análise. Então é diferente. Sim. Entendi. Tá? Então a contabilidade, ela pega tudo, no fim tudo vira balanço, tá ok? Tudo vai virar balanço. Então passa pela área contábil de qualquer maneira. Não, vai virar balanço. Vai ter jeito. Se a empresa é séria, vai virar balanço. Porque tem Então, que ter não esse tem. controle, né? Tem Exatamente. que ter. E aí, para quem que quer crescer nessa área da contabilidade, que caminho que você recomenda que a pessoa deve seguir, o melhor caminho para seguir? Bom, eu conversei com muitos profissionais da área contábil, tributária, financeira, quando eu fazia mentoria. E foi um aprendizado assim absurdo. Quando eu bati 1.000 horas, aí eu resolvi parar. Eu tinha um projeto também na Academia Fiscal, tá? Que é a escola onde eu sou sócio, com o professor Eli. E nós tínhamos um projeto Atena, também é onde nós fazíamos uma mentoria em grupo. E eu comecei a ver, né, as pessoas com vários objetivos diferentes. Tá ok? Então vamos lá. Se o cara hoje ele quer ir para uma empresa multinacional, não tem para onde correr. Você vai ter que aprender inglês. Aí tem uma coisa boa, né? Quando nós tivemos a conversão das normas internacionais aqui no Brasil, que virou pronunciamentos contábeis, eu falava com o pessoal na gringa,
A única coisa que era diferente era a língua. Então tinha lá meu inglês macarrônico e me virava. O cara tava falando lá de CPC 27, se não me falha a memória, IAS 16. Pô, era a mesma coisa. Então nós nos entendíamos, só a língua. Então, você vai ter que aprender inglês e você vai ter que aprender as normas contábeis. Atualmente nós temos aí 50 pronunciamentos, na realidade 51, porque nós temos o CPC 00 de estrutura conceitual e recentemente lançaram um CPC também de liquidação, um pronunciamento contábil. Então, ou seja, você tem pronunciamentos contábeis que são normas contábeis que devem ser seguidas. Então, filhão, você quer ganhar bem, você quer ir para uma multinacional, você vai ter que aprender normas contábeis e inglês. Não tem para onde correr. Não tem. Tá ok? Agora, quero trabalhar numa empresa multinacional. Você não precisa de inglês. Mas você precisa conhecer pronunciamentos contábeis e você precisa de uma coisa que é muito difícil de achar no profissional. Pessoal da área contábil geralmente é o pessoal que manja de lucro real, que é o pessoal que conhece de imposto de renda e contribuição social. Então você tem que dominar isso. E uma das maiores dificuldades que eu tive de achar um profissional no mercado é o cara que sabe fazer contabilidade, que concilia as contas, que fecha lá os números, o balancete, que apura o imposto de renda e a contribuição social com base no lucro real e, além disso, sabe entregar a ECD e a ECF. Quer ser um profissional completo na contabilidade, quer ser um cara desejado no mercado, você tem que saber analisar um balancete, fazer conciliação, entregar ECD, ECF e conhecer de normas contábeis. É isso. Quer ser o especialista? É isso. E assim, você vai se aprofundar, você não precisa conhecer os 50 pronunciamentos contábeis. Você tem que saber os mais usuais, CPC 16 de estoque, CPC 27 de imobilizado, CPC 25 de provisões, e aí você vai ter diferenças temporárias, tem que conhecer o CPC 32, que é o terror do pessoal, que é o imposto de renda diferido, e se aprofundar nos pronunciamentos contábeis específicos do negócio. Tem vários termos que você está usando aí que eu entendo que eu estou na área certa de jornalismo. Que bom que a gente é da comunicação. Bom, porque assim... Mas você pode ter tô certeza... entendendo, assim, Não. metade dos termos a gente não entende porque a gente Mas não assim, trabalha vocês com podem isso. ter certeza de que quem está na área aí, tributária, contábil, controladoria financeira, Ah, não, precisa. o Né? pessoal precisa. tá Eu fico entendendo. imaginando, você estava falando, né, que você tem uma dificuldade de encontrar determinados profissionais, principalmente porque é o que mais a gente tem contato, na verdade, com a questão do imposto de renda. E a gente vê que acontece, às vezes, muitos erros de pessoas. Já ouvi vários casos de pessoas, um contador que errou, que não encontrou e aí foi pego na malha fina, taranã. Existe mesmo, por conta dessa falta de capacitação? Sem dúvida. E eu vou falar uma coisa para vocês. Tive uma matéria no mestrado que se chama Tributação no Mercado Financeiro. Tá? Um professor muito bom, que inclusive foi o professor que ajudou, ele foi um dos profissionais que ajudou a escrever o CPC 48, o pronunciamento contábil de instrumentos financeiros. O cara muito fera, fora da curva. E aí uma das coisas que ele nos ensinou é como você calcula o imposto de renda nas operações de day trade. Por exemplo, quem opera na bolsa. Meu Deus! O contador que pegar uma declaração de renda para fazer de um cara que opera na bolsa, ele tem que cobrar muito. Porque é bem complicado. E o que tem de erro nessa parte é absurdo. Por quê? É óbvio, né, que essas empresas que trabalham com esse tipo de investimento, elas já disponibilizam softwares para a pessoa física ir fazendo o cálculo durante o mês. E eu recomendo. E aí o que o contador vai fazer no final, no momento da entrega, né, na apuração anual, só dá uma conferida. Acabou. Agora, as pessoas fazem isso não. E elas esquecem que elas têm que pagar esse imposto de renda mensalmente.
E tem uma diferença, né, em você fazer a operação em day trade, que é ali no dia, ou você esperar o final do mês. Então é bem complexo. O que você recomenda? Fazer no final do dia ou fazer no final do mês? Não, mas é porque aí é uma escolha, né? Não, eu vou fazer aqui no mesmo dia porque eu vou ter mais dinheiro. Opa, eu vou perder. Aí na hora ali, aquele momento. E aí tem aquela loucura, né? De você tomou um prejuízo numa operação. Você não pode misturar com aquela operação que não é de day trade. Então, gente... É muito complexo. Muito instável. É um cálculo. Agora, vamos lá. As perguntas, né, que eu vejo. Ganho de capital. Pô, vendi meu apartamento. Quanto tempo eu demoro para poder comprar outro sem precisar tributar? Nós tivemos aí um benefício, se não me falha a memória, no ano passado, para quem já queria pagar a tributação, antecipar o ganho de capital com uma taxa menor. Nós tivemos N mudanças aí na parte tributária, quiçá o que nós estamos passando agora com a reforma tributária, que foi convertida em lei complementar. Mas aí é outro podcast. Que a gente precisa porque fiquei interessada. Sim, é um podcast só para isso. Só para a reforma tributária. A gente imagina, porque é um tema realmente que rende aí. O negócio tá... Nossa, o pessoal tá bem apavorado. Sim, eu lembro. E aí vai outra dica para você da área tributária, os contadores. Aproveita agora o boom e manda bala na reforma. Vai para cima. Se torna um especialista na reforma. É isso. É verdade, porque a gente tem que pegar no meio do caos, a gente tem que aproveitar as oportunidades. Tem um livro chamado Outliers, Foras de Série. É um livro muito bacana, que um amigo me deu de presente, porque eu acreditava muito, não acredito muito em sorte e tal. Ele falou, lê esse livro aí que vai mudar a tua cabeça. Aí eu fui ler esse livro. E aí ele conta a história de um jovem que nasceu em 1954 numa família de classe média alta nos Estados Unidos. Ele já tinha despendido mais de 10 mil horas com computação, porque existe uma máxima também que você precisa mais de 10 mil horas para adquirir habilidade em alguma coisa. E aí, na escola onde ele estudava, uma das mães dos alunos doou um computador de última geração e ele se envolveu naquilo até o pescoço. Se ele tivesse 40 anos, se ele tivesse nascido no Brasil, por exemplo, se não fosse o boom da informática, ele não seria o Bill Gates. Olha só. Tá? Então, eu diria assim para vocês, o pessoal aí da área tributária e contábil, nós estamos no boom. Aproveitem. Aproveitem, é isso aí. Para isso, exato. Vamos pôr fogo em tudo. Eu gosto no bom desse termo. Fernando, aproveitando aí um pouquinho aí que você começou a falar, eu fiquei interessada em entender como que você entrou nessa área, o que gerou interesse, né? Por que você começou, como que foi sua trajetória até aqui, a gente quer entender um pouco. Você sabe aquela coisa que pé de pobre não tem número? É isso. Eu sou da época que existia o office boy. Então eu trabalhava como office boy na empresa e eu lembro que eu estudei em escola pública e eu gostava muito de ler. As matérias que eu me dava muito bem era história, português principalmente, né? Lembro lá daqueles livros, Memórias Póstumas de Brás Cubas, São Bernardo, né? Aquelas coisas, enfim. Gostava muito de filosofia também. E aí eu queria fazer direito. E aí não surgiu a oportunidade de eu ir para o departamento jurídico na empresa. Surgiu na contabilidade. Pé de pobre não tem número, eu vou para contabilidade. E aí eu fiz um técnico em contabilidade, terminei o colegial, fiz um técnico em contabilidade. Nossa, não ia de jeito nenhum, mas aí no final, na última matéria, eu separei numa folha o que era ativo, na outra passivo, numa despesa e receita, e fechei um balanço e consegui passar. E o meu chefe sempre me dizia, cara, você leva jeito para esse negócio. E aí acabei indo para um escritório, recomendo sempre, né, que o pessoal vá para escritório, porque realmente é um laboratório, eu aprendi muitas coisas no escritório. Aí acabei indo para uma empresa nacional, de médio porte, aí tinha terminado a faculdade. No escritório eu fiz uma pós-graduação em Direito Tributário, porque aí eu comecei a me especializar em lucro real, nessa parte tributária, e foi muito bom para mim.
Que aí eu comecei a interpretar, né? Eu consegui olhar uma lei, consegui interpretar o que estava ali. Até hoje é meio complicado, a gente fica, como é que os caras escrevem um troço desse? Mas tudo bem. E os advogados adoram, né? Não, mas não está falando isso na lei. Tem umas coisas que eu ministro em aula que eu falo, olha, se eles não colocam isso, os advogados iam criar um monte de tese. Não vacila com os advogados. É verdade, tudo é brecha. Tudo é brecha, é isso aí. Eles têm, o contador ele tem tatuado nas costas, mexeu com débito, mexeu com crédito. E o advogado tudo é brecha. Exatamente. É isso. Então, aí fiz pós-graduação em Direito Tributário e usei muito no escritório. Aí depois acabei indo para uma empresa e falaram, a gente vai te colocar na controladoria. Aí lá eu era responsável pelo budget, contabilidade, departamento pessoal, financeiro. Nossa. Você aprendeu na raça, então, foi. Em todos os... Não, mas aí foi processos. muito legal, porque eu fui fazer um MBA na Trevisan em controladoria. Nossa, que incrível. Gestão de negócios, né? E hoje eu sou professor aonde eu fiz MBA. Ah, que legal. Que Olha legal. só, não, eu tenho um orgulho assim absurdo. Eu Mas acho tem que muito ter legal. mesmo, Não, sensacional. acho muito legal. E aí eu implantei o budget nessa empresa, aí acabei voltando, fui trabalhar numa empresa multinacional e lá não tinha, o pessoal não fazia projeção de balanço e eu sabia como fazia. Aí foi. O negócio aí acabou fluindo e deu muito certo. Hoje, né, eu tenho o meu negócio e trabalho mais, mas assim, eu estou muito feliz porque semana passada eu estava fechando um trabalho para fazer uma incorporação, estava avaliando um PPA, né, que é um laudo para fazer incorporação. Então hoje eu lido com várias coisas diferentes, desde clientes optantes pelo simples, até clientes optantes pelo lucro real, e inclusive eu tenho na minha carteira de clientes uma SA de capital fechado. E assim, e é bacana, né? Porque a gente busca pessoas que realmente são apaixonadas por isso. E geralmente nos escritórios de contabilidade você tem um departamento pessoal, o pessoal acaba fazendo a folha. Você tem um departamento fiscal e um departamento contábil. E quando o escritório é muito grande, você tem um departamento legal, que é o pessoal que trata das alterações contratuais e etc. Então, foi isso que aconteceu. E também, né, tem aí a minha carreira acadêmica, aonde eu fui fazer uma palestra uma vez e foi muito bacana, eu fui falar de gestão de carreira, né? Aí eu lembro das coisas impactantes que eu falei ali, foi muito legal e fui convidado, acabei comprando aí uma escola. E veio a pandemia, nós entregamos uma sala que nós tínhamos na Paulista, hoje nós trabalhamos aí com cursos online. E dar aula é um negócio assim que eu não tenho nem explicação. E aí acabei fazendo mestrado, estou me segurando para não ir para o doutorado. Ele gosta de estudar, não, gente. Mas não, é de verdade. O mestrado, se vacilar, você fica doente. Porque para poder fazer a minha dissertação, que é sobre o tax avoidance, que é a agressividade tributária, eu tive que coletar informações de 10 anos de todas as empresas listadas na Bolsa de Valores. Para, por exemplo, aferir a agressividade tributária e poder comparar essa agressividade tributária com o parecer do auditor. A minha pergunta de pesquisa é: o parecer, a agressividade tributária, ela influencia no parecer do auditor? Ou seja, como que eu vou fazer isso? Olha, eu tenho como aferir legibilidade no parecer de um auditor, através de um dicionário de palavras que eu peguei de um artigo lá fora. Então, certas palavras que estão escritas num parecer, elas são legíveis ou menos legíveis. Então, quanto mais legível o parecer, a empresa é menos agressiva tributariamente? E aí tem também uma teoria de que quanto mais informações você tem ou num discurso ou em um parecer, tem coisa ruim ali. Será que quanto maior o número de caracteres no parecer de um auditor, a empresa ela é mais agressiva tributariamente? E o que é agressividade tributária? Isso que eu ia perguntar. Exatamente. É a empresa que ela paga menos imposto quando se compara com a outra, mas não quer dizer
que ela está na evasão fiscal. Porque a elisão fiscal, tá, é quando você tem o teu planejamento tributário, mas com base na lei, que seja a brecha que você falou aí, ok? A evasão fiscal, não. Então, eu posso sim pagar menos imposto porque eu tenho mais conhecimento do que aquele profissional que não tem conhecimento. Caramba. Existe N planejamentos tributários. Por exemplo, nós temos aí o JCP, que é o Juro sobre Capital Próprio. Uma empresa do lucro real que usa o JCP, ela acaba pagando menos imposto de renda e contribuição social. E não quer dizer que ela está na evasão fiscal. Ela está de acordo com a 9.249, que é a lei que institui o JCP e que sofreu alterações a partir de janeiro de 2024 com a lei 14.789. Então, o profissional contábil da área tributária, ele tem que ter bastante conhecimento para ele poder trazer esses ganhos tributários, os famosos savings, para as empresas. Então, no final das contas, também é meio que pegar essas brechas que eu acabei falando. Sim. Não só brecha, tem coisa que está na lei, por exemplo. Juro que eu não quero ser muito técnico, tá? Mas Não, mas a gente está está conseguindo entender. Tá, vamos lá. Você tem, por exemplo, as empresas optantes pelo lucro real, que elas pagam PIS e COFINS, que em 2026 será o último ano, com a reforma vai acabar, ok? Em 2026 nós vamos ter o período de transição. Nós vamos apurar 2 impostos, tá ok? Então o profissional aí da área contábil e tributária, sei não, viu? Vai sofrer. Vai sofrer um pouquinho. Então, assim... Então, você imagina que você tem a lei 10.637, 10.833, que é onde é a base principal para você falar de PIS e COFINS nas empresas optantes pelo lucro real. Aí você tem lá na lei, as empresas que apuram PIS e COFINS pelo regime não cumulativo podem se creditar de PIS e COFINS sobre aluguel pessoa jurídica. Se o cara não tem conhecimento, ele não toma crédito sobre o aluguel, porque ele não conhece. Hoje, por exemplo, estava conversando com um rapaz que ele comprou uma máquina e ele estava tomando crédito de PIS e COFINS pela depreciação. Eu falei, não, você pode tomar na hora. Você está deixando de colocar caixa na empresa. Você merece tomar uma facada no sovaco para morrer sorrindo. Eu adorei. Entendeu? Não pode. Melhor forma de explicar. Eu amei. Eu queria te perguntar uma outra coisa. Se você fala de uma forma muito apaixonada Opa. pelo seu trabalho. Mas eu imagino que nem tudo são flores, nem tudo foram flores nesse processo. Não é até hoje. Teve desafios, assim, que te fizeram muitas vezes até... Caramba, não quero mais isso? Olha, a primeira vez que eu abri um escritório, eu tive vontade de desistir. Mas eu acho que eu não tinha maturidade para ter um escritório naquela época. Foi só isso. Eu acho que eu estava sendo preparado, mas eu acho que os meus maiores problemas eles não foram contábeis e nem tributários. Eles foram problemas de gestão. Então, assim, o cara que está num cargo de gestão, ele tem que ter muita flexibilidade. Liderança, gerência, não é para qualquer um. Então, eu vejo uns caras muito engessados. Às vezes o cara vai... mas a empresa vai fazer isso. Ela vai fazer isso, porque senão ela não vai sobreviver. Você entendeu? Então, você tem que gostar de pessoas. Importante. Você tem que gostar de pessoas. Você não vai pensar só em processos. Depois que você tem um processo desenhado, peraí, quem é a pessoa que vai realizar isso? Então é muito complicado. E fora a quantidade de coisas que a gente vê, às vezes, por exemplo, os problemas de distorção cognitiva, a pessoa... Eu lembro que uma vez teve uma dinâmica do RH, num curso de liderança que eu fiz, vários líderes na empresa, que eu trabalhava numa empresa que tinha mais de 5.000 funcionários, e aí eles colavam post-its nas suas costas com qualidades suas. Se você não sabia quem foi que colou, tá? Você não sabia quem colou.
E depois colavam com os defeitos. Nossa, gente, Pô, isso na hora péssimo. que eu fui tirar os post-its, eu falei, caramba. Gente, isso é péssimo. Não, mas é o melhor feedback 360 é esse. Aí não tem como fugir. Depois Autoestima abaladíssima depois disso. Depois eu fiquei pedindo pros caras escrever o nome no papel pra eu ver de quem era a letra. Mas é lógico. A gente fica... E pior, fica remoendo isso, né? Quem foi? Nossa, só falou isso de mim. Cruel, eu não sou assim, né? Aquela coisa. E, Fernando, aproveitando um pouco que você compartilhou isso com a gente, como que foi a experiência de passar por esses cargos de liderança, principalmente na área financeira? O que você pode compartilhar assim, com a gente de experiência, como foi, os principais insights que você teve? Olha, eu não sei se é de geração, mas hoje em dia o pessoal mais jovem, eles não parece, mas daqui a pouco eu tô com 50, tá? O pessoal mais jovem, eles não ficam muito tempo nas empresas. E a última empresa que eu trabalhei, eu fiquei 16 anos, mas só não mudou o CNPJ. Foram 3 gestões diferentes, 3 endereços diferentes, 3 chefes diferentes, 3 presidentes diferentes. Caramba. Então assim... Muda muito. Completamente, ainda mais porque na última gestão a empresa foi vendida para um fundo de investimento, um private equity, e mudou totalmente a cultura da empresa. É bem agressivo, tá? Então assim, eu acho que eu colhi muita coisa boa no escritório, porque no escritório eu consegui juntar, veio a minha pós-graduação em Direito Tributário, e eu comecei a me envolver com tributos. Então eu fazia aquele fechamento contábil e a maior preocupação do cliente não eram os indicadores dele, não era o resultado dele. Era entregar as obrigações acessórias certinhas e apurar os impostos. Então olha só que bacana. Eu tive ali o meu conhecimento teórico, lá na minha pós em Direito Tributário. Então eu pegava aquela empresa do lucro real, apurava o PIS, apurava COFINS direitinho, que era a contabilidade que fazia. Aí fechava o balancete, conciliava as contas, apurava o imposto de renda, a contribuição social com base no lucro real, sabia o que tinha que adicionar, o que tinha que excluir, entregava as obrigações acessórias, fiquei completo. Saí do escritório completo. Aí eu fui para uma empresa nacional. Então era responsável pela contabilidade, mas tinha como missão a elaboração do budget. Fui lá para o meu MBA, em gestão de negócios, com foco em controladoria. Aí implantei o budget, montei lá minhas planilhas, fazia o controle do orçado e realizado. Foi maravilhoso. Aí depois eu fui para uma multinacional, onde eu fiquei 16 anos. E aí eu tive grandes desafios, mas o maior desafio foi to learn to speak English. Eu me lembro. E, gente, isso aqui não é papo motivacional nem de coach, pelo amor de Deus, mas é importante eu falar isso, tá? Eu me lembro que em 2017, eu faço triatlo, tá? Eu fiz 4 Ironmans, então nessa época eu estava a 1000 por hora treinando. Aqui eu tenho um lema, né? Eu cuido do corpo que a cara não ajuda. Então, assim... E aí eu preciso treinar. Treinar porque eu não tenho cabelo. E aí, o que acontece? Deus, só pior. Acho que ele vai falar alguma coisa boa sobre. Não, vamos lá. E aí... Piorou a situação, meu Deus do céu. E aí, voltando para os estudos. Em 2017, eu lembro que eu estava estudando E aí a minha CFO falou para mim, olha, no ano que vem você vai para a Alemanha e você vai fazer uma apresentação em inglês. Aí eu falei, vixe, agora ferrou tudo, né? Tudo bem. Aí eu me lembro que um dia eu acordei 4h30 da manhã, 5 horas da manhã eu abri lá, fazia inglês online, fiz a minha aula de 40 minutos, moro perto da ciclovia, lá em Interlagos, pedalei 40 quilômetros e depois corri 10. Estudei 40 minutos e treinei 2h30.
Mais de 2 horas e meia. Eu falei, opa, tá errado. Tava caindo na vala comum, né? As pessoas vivem dizendo que não tem tempo, mas elas assistem séries no Netflix, elas saem, não tem dinheiro, mas vivem saindo, viajando, e eu estava caindo na vala comum. Por quê? Nós somos mestres em inventar desculpas. Né? Então, aquilo não é clichê, mas nós temos que ser mais fortes do que a nossa melhor desculpa. E aí eu comecei a me dedicar, eu inverti. Comecei a estudar 1h30, treinar menos. E aí o negócio começou a fluir. Aí eu fui para Londres, fiquei lá alguns dias, treinei a minha apresentação. Cheguei lá, robozão, mandei bala e o pessoal, porra, esse cara é legal. Deu certo. Expliquei direitinho. E aí depois de um tempo eu já estava conversando com o pessoal, né? Óbvio que eu tenho um problema sério aí com algumas coisas, mas joga no peito que a gente resolve. É sobre isso. O importante é que deu certo. É isso aí. Você falou sobre o mestrado. Você acha que o mestrado ele foi um divisor assim para sua carreira? Você recomenda que as pessoas se invistam no mestrado? Eu não tenho como falar se foi um divisor ainda. Eu diria que mudou a minha visão de mundo. E eu temo que eu fique chato. Vocês vão perceber, por mais que, né, e as pessoas no meu curso falam isso, eu tenho aquela coisa, do jeito que eu explico para minha mãe. E vou lá e falo. Porque quando você faz mestrado, e principalmente os professores, é aquilo, tá, quem falou? Da onde você tirou isso? Então, hoje, eu olho as coisas de uma forma diferente. Então, abriu muito a minha mente. Então, só de você ler um artigo científico, tá, é diferente. Então, eu acho que eu ganhei muito nisso. Óbvio, né, a minha dissertação virou um artigo. Eu fui lá para a Universidade Federal de Santa Catarina apresentar. Agora nós vamos publicar em outra revista. O meu orientador, ele adorou o meu tema. Ele é o papa em agressividade tributária no Brasil, tá? Chama Antônio Lopo Martinez. Ele é um cara muito conhecido. Ele é muito bom nisso. Falou em agressividade tributária, é o Lopo. Tá? L-O-P-O. Você vai ver vários artigos onde vai estar mencionado o Lopo. Então, assim, abriu muito a minha cabeça, principalmente nessa questão de olhar as coisas de uma forma diferente. Eu trago isso para o meu trabalho, é claro. Principalmente aqueles cálculos que nós fazemos de regressão, né? Porque a minha dissertação foi quantitativa. Agora, nós temos aí empresas grandes que elas valorizam muito o cara que faz mestrado. Mas o meu maior ganho são nas minhas aulas. As minhas aulas mudaram. Eu consigo explicar as coisas de uma forma diferente e eu trago coisas diferentes. Por exemplo, eu dou um curso de extensão em controladoria. E aí é muito fácil. Vamos falar de análise de investimento? Beleza, como que faz uma análise de investimento? Você entra no Google ou assiste um vídeo no YouTube, está tudo certo. O que nós vamos fazer? Nós vamos calcular o VPL, que é o valor presente líquido, a TIR, que é a taxa interna de retorno, e o payback, quanto tempo demora. Aí tem uma coisinha lá chamada TMA, taxa mínima de atratividade. Opa, como é que chega nisso? Aí sim, aí eu quero ver quem ensina. Aí eu pego lá artigo científico, mostro para o pessoal, mais usado, tá? O custo médio ponderado de capital, quem que usa, quais são os artigos científicos com base nisso. Como que nós vamos calcular isso? Através do capital próprio mais o capital terceiro. O que é capital próprio? Como que nós vamos calcular? Como que nós usamos essas taxas? Aí a aula fica muito boa. Os caras falam, caraca, agora eu estou viajando aqui. É isso. Então, mudou. Então, me trouxe, nossa, me agregou muito. Até pela forma didática, né? De ensinar. Exato. E assim, qual que é a diferença? Não gosto muito do acadêmico, tá? É aquilo, vamos trazer para a prática. Eu não ensino nada que eu não vivi. Não vou fazer isso. Eu vou te dar um curso de contabilidade. Eu fecho, todo mês eu estou fechando um balanço.
Todo mês eu estou fazendo um balancete, é conciliação. Ou eu estou com pessoas fazendo isso. Ah, vamos apurar o lucro real. Eu estou fazendo isso todo mês, estou fazendo isso trimestralmente. Ah, vou fazer uma análise de investimento. Estou fazendo isso direto. Tenho aí consultorias que eu faço. Igual agora, eu estou num trabalho que eu estou ajudando a formar o preço. E já falei para a dona da empresa, olha, acho que você não vai poder escolher o preço, porque o mercado já escolheu o preço. Nós vamos ter que mexer nos custos. Mas é o seguinte, com esse preço e com esses custos que eu tenho, dá para sobreviver? Não vai dar. Eu consigo vender mais caro? Não vai vender. O mercado não vai deixar. Você não é mais forte que o mercado. Então, peraí, eu preciso mexer nos meus custos. E, de repente, mexer nos custos implica em mudança de regime tributário, em redução tributária. Às vezes, esse estudo tributário é o que salva o negócio. Incrível, né? Realmente, tem que entender. E, Fernando, uma coisa que eu queria perguntar para você, a gente está caminhando aí para o final da nossa conversa, mas para entender como que você vê o futuro da contabilidade, da controladoria, com as mudanças que temos aí da internet, né? Então, são muitas mudanças em todos os setores, em todas as áreas. Principalmente a IA. Exatamente. Eu quero que você fale pra gente o que você espera, o que você acredita que vai acontecer aí no futuro com essas tecnologias. É óbvio que eu também estou buscando isso. Hoje eu tenho um escritório de contabilidade, BN2S, e nós estamos sempre melhorando processos, mas vou contar uma história aqui quando as pessoas me perguntam, os robôs, a inteligência artificial vai acabar com a contabilidade? Brabões e brabonas. O robô está aí faz tempo. Eu lembro quando eu trabalhava numa construtora, e eu usava Lotus 123. Tá? É um programa que vocês com certeza não conhecem. Mas o pessoal, com toda certeza. O pessoal mais velho. Então, o que eu fazia? Não, é por conta da área. Com certeza então, a gente não conhece. Não é pela idade, é porque pela é a área. Então, o que eu fazia? Era a obra e nós trabalhávamos por centro de custo. O que é isso? Eu tinha que apurar o resultado por obra para saber se aquela obra estava dando lucro ou não. Então você tinha uma folha de pagamento por obra. Então eu tinha, não lembro quantas eram, mas vamos lá, 20 obras. Aí eu pegava a folha de pagamento e colocava no Lotus 1, 2, 3, mas vou trazer para o Excel. Imagina que eu coloco lá no Excel o evento da folha, débito e crédito. A descrição do evento e o valor. Aí eu ficava uma semana fazendo isso e digitando no sistema contábil. Tá? Uma semana. Aí vamos lá, eu trabalhei agora numa empresa com 5.000 funcionários. Imagina o tamanho da folha de pagamento. Uma empresa prestadora de serviço. O DP faz a folha. Aí manda para a contabilidade. O cara aperta um botão e importa a folha. Ele só confere. O robô está aí faz tempo. Só que aí o que nós vamos fazer? Nós vamos usar a nossa parte mais intelectual. Porque tem um monte de gente, principalmente de gestão, falando eu não consigo ser estratégico. Então você vai ser estratégico, cara. Agradeça. Use a IA. A seu favor, né? Exatamente. Aproveite. Vamos fazer outras coisas. E eu, de verdade, eu enxergo N oportunidades. O problema é que nós não estamos sabendo aproveitar essas oportunidades. Às vezes realmente não dá tempo. Tem um monte de escritório aí vendendo BPO financeiro, mas às vezes não consegue porque não dá tempo. Você pode fazer o financeiro da empresa? Pode. Você pode criar aí N oportunidades. Então, don't be afraid, não tenha medo. O que não falta é oportunidade. Não, eu acredito muito nisso. Então, nós vamos ter que cada vez mais ser estratégicos. Mas esse negócio aí do robô já está aí faz tempo. Eu sei disso, já estou um pouquinho mais velho. Então mudou muito. Uma coisa que eu demorava uma semana para fazer, hoje o cara em 10 minutos faz. Eu vejo muito... tem alguns hoje em dia aplicativos também de imposto de renda, essas coisas. O que você pensa a respeito desses aplicativos novos que estão surgindo? Que visam simplificar. E muitos falam que é aquela coisa, vão tirar o contador dessa área. Vai. Vamos lá.
Os aplicativos eu acho ótimo, né? Mas aí vamos lá, o aplicativo vai calcular lá o teu imposto da tua operação de day trade? Vai? Ah, você tem um problema aí com ganho de capital. Quem é que vai montar a estratégia? Em que momento que você vai vender esse apartamento? Quanto que é o outro? Não tem como. A inteligência artificial não vai fazer isso, o robô não vai fazer isso. Ah, igual falei para vocês agora do planejamento tributário. Ah, a IA vai achar a brecha na lei? Não vai. Não vai. Agora, é claro que vai facilitar. Vamos lá. Eu fiz minha dissertação. Tá ok? O que eu usava na IA? Ah, quais são os artigos? Mas a IA ia ler o artigo para mim? É claro que não, eu tinha que ler o artigo. Eu que tinha que saber, porque eu trabalhava com citação indireta. Porque é assim, a agressividade tributária é um tema que continua sendo bem explorado no mundo. Tá, aí vem o professor de mestrado. Quem disse isso? Foi fulano de tal. E os caras ainda querem. Eu quero cabra bom aqui que falou isso, tá? Eu quero artigo bom. Você tinha que pegar artigo A1, porque na instituição em que eu fiz mestrado, isso era exigido. E aí você tinha que pegar revistas internacionais. Tá ok? Então eu tinha que pegar lá os PDFs de artigos internacionais, mas eu que tinha que ler para ter o contexto. Não tem como a IA fazer isso para mim. De fato. Então não adianta. Tem coisas que agora vai ajudar e muito, e nós temos que aproveitar isso. Tratar como uma oportunidade, não como mesmo. Um oponente. Sim. Exato. E, Fernando, acho que para finalizar, eu acho que você pode, né, e deve até dar essa dica aí para os empresários, sobre gestão financeira, sobre contabilidade. O que você deixa de dica para quem está assistindo a gente, para quem está acompanhando esse podcast, que é tão importante assim, principalmente, eu acho que vai caber aí para os microempreendedores, né? Sim. Nem que vocês paguem um pouco mais, mas quando vocês contratarem uma contabilidade, nem que seja de forma gerencial, que vocês façam um balanço patrimonial. O negócio de vocês não é só o que está no caixa. São todos os seus ativos, que são bens e direitos, e também as suas obrigações. Tá ok? Então, já que a contabilidade estuda e controla o patrimônio da empresa através de uma metodologia que a gente chama de método das partidas dobradas, aproveitem isso. Usufruam disso, dessa ferramenta. E se vocês puderem também fazer uma contabilidade por centro de custo, façam. Por quê? Imagina que um empresário tem 3 clientes. Se ele faz uma contabilidade por cento de custo dele, ele sabe exatamente quanto ele está ganhando por cliente. Porque eu vejo muitos empresários, tá, que eles estão tendo um lucro, mas às vezes eles têm prejuízo numa linha de operação ou em um cliente e eles não sabem. Porque eles não estão usando a contabilidade a seu favor. Essa é a minha dica. Aproveitem, paguem um pouquinho mais, mas tenham um balancete. Façam um trabalho gerencial. Tá? Foquem mais na parte financeira. Garanto que o retorno, o payback, tá? Ou o ROI, desculpa, não o payback, o ROI, tá? O retorno sobre esse valor que você vai despender um pouquinho a mais para o contador, vai ser muito bom para você. Retorno é valioso, né? Com certeza. As informações são valiosas. É o custo-benefício, né? Exatamente. Fernando, foi um prazer conversar com você. Eu adorei, foi esclarecedor. A gente ficou muito perdido em alguns momentos, porque são muitos códigos que a gente é de humanas. Com certeza somos. Eu acho que a única parte em que eu me identifiquei com o Fernando foi quando você disse que gostava de ler. Números é um pouco mais complicado. Eles não gostam de mim, tá tudo bem. Muito obrigada, foi um prazer contar com você aqui no nosso podcast. Fernando, eu agradeço o convite, foi muito bom. Para mim também foi ótimo. Foi um super prazer. Não esquece de falar pra gente das suas redes sociais. Deixa aqui no finalzinho do podcast quem quiser conhecer mais do seu trabalho. Tá bom. Fala pra gente. Meu Instagram é prof.fsantos. Então, me sigam no Instagram e direto eu tô deixando dicas lá. Eu falo também pro pessoal que não conhece muito da contabilidade. Eu tenho o meu Minuto Empresarial,
onde eu explico algumas coisas para os empresários, né? Às vezes eles têm perguntas. Olha, se eu tenho um percentual em uma empresa e sou lucro presumido e simples na outra, eu corro o risco de perder o simples? Essas dúvidas que os caras têm. Corre, dependendo do percentual. Eu também tenho aí para o pessoal mais avançado de contabilidade, então sempre eu trago um pronunciamento contábil, interpreto esses pronunciamentos contábeis, trago coisas também de lucro real, controladoria, enfim, me sigam. Isso mesmo, sigam o Fernando, porque tem informação relevante e a gente vai aprender muito com ele ainda, tenho certeza. Porque, inclusive, precisamos, né, Andréa? Precisamos muito, amiga. Precisamos. Tá em falta. A gente vai ficando por aqui, o podcast Ponto de Entrevista. Nos sigam no YouTube, se inscrevam para receber as notificações de todos os episódios. A gente está trabalhando para criar conteúdos maravilhosos para vocês. Conteúdos que informam de verdade, que não é só uma coisa bobinha de momento. Não, a gente quer conteúdo real, trazer para que vocês aprendam e entendam a importância desses conteúdos. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.